Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a terceira edição do Agricultura BR, ao vivo para todo o Brasil. Você que nos acompanha vai saber hoje um pouco a respeito do que vem acontecendo com o mercado de soja, como é que vem andando o mercado lá na Bolsa de Chicago, comercialização, entre outros fatores. E eu abro esta edição falando a respeito de AgriShow 2024. E o repórter Gustavo D'Angelo está lá e conversou com Oswaldo Furlan, que falou a respeito de mercado de boi gordo, negociações e também como é que está a oferta e demanda no país. Acompanhe. Furlan, você que representa, uma grande associação, como que você vê a AgriShow 2024, toda essa programação que foi montada para o setor e também os investimentos, tanto do governo federal quanto do governo estadual em relação ao nosso setor? Você acha que isso é suficiente para atender as necessidades, as demandas do produtor rural? Com certeza, a gente pega um momento agora, um momento importante para o país, onde todo mundo vem em busca de tecnologia. A AgriShow é o berço disso. A gente tem acompanhado aí a totalização das vendas, que ocorre todo dia às 18 horas, e mostra mais uma vez a pujança do agro, a pujança não só da lavoura, mas também da pecuária, que começa a encontrar seu espaço aqui dentro da AgriShow. E para nós é uma satisfação estar aqui representando os nossos pecuaristas. Nós estamos sendo muito bem atendidos com 4 pautas. O primeiro eu cito, que é a regularização fundiária, onde estão sendo entregues os títulos no Pontal do Paranapanema, e uma medida importante, que o título é entregue para as mulheres. Vem aí também o fundo indenizatório em caso de aftosa, que é o Fundo EPEC, hoje com a mão do governo do estado. Temos também o fim da marca fogo no rosto das fêmeas, que antigamente era obrigatório, para a certificação contra a brucelose. E o mais importante são a liberação dos créditos CM, uma pauta tão importante que a gente levou para o governador antes de assumir o cargo, e hoje ele nos contempla liberando mais de R$500 bilhão de ICMS para o produtor, que vai poder fazer seus investimentos, vai poder adquirir seus equipamentos, inclusive equipamentos que são fabricados aqui por essas indústrias que estão aqui. Então acho que é importante a economia virar, porque são um recurso importante que chega numa hora importante para o produtor, para o pecuarista, fazer aí os seus investimentos no setor. Falamos agora a respeito da Argentina, porque os movimentos de greve que tem por lá, em protesto a algumas decisões e também a leis que o governo federal tenta aprovar no país vizinho, tem mexido e bastante com o mercado. A chamada ônibus deve realmente passar, deve conseguir ter aprovação. Nós tivemos, logo no começo da manhã, a confirmação de uma vitória importante na Câmara dos Deputados da Argentina pelo presidente Milei, e agora deve seguir para o Senado. E algumas dessas decisões têm afetado, pelo menos têm trazido uma série de reclamações e paralisações por funcionários do setor petrolífero, pelo setor de produção de grãos, de oleaginosa, também de estudantes. Essas informações estão de acordo com o jornal argentino La Nación, que vem trazendo aí esse levantamento do que vem ocorrendo por lá, e o país está bastante comovido neste momento por conta das votações que aconteciam, inclusive, agora há pouco, neste momento. Seguimos falando a respeito de mercado de soja, porque esta situação na Argentina chegou a afetar os negócios com o complexo soja na Bolsa de Chicago, trouxe ali algumas preocupações, principalmente por conta dos embarques de São Lourenço, também de outras províncias da Argentina, a própria província de Buenos Aires. Mas para falar a respeito do mercado da soja, nós vamos conversar com o Ronaldo Fernandes, que participa ao vivo pela internet conosco nesta edição de Agricultura BR. Ronaldo, esse impacto da questão social na Argentina tem tido uma série de tentativas de mudança para tentar salvar o país ali de uma bancarrota já declarada, um país que tem uma dívida extremamente grande, não consegue arrecadar. Mas como que isso tem afetado o mercado da soja ou do complexo soja? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, muito obrigado. Você colocou bem aí as situações que estão levando às razões de greve, mas é importante a gente lembrar que a Argentina ela é um país que tem costume com greves. Ano passado a gente viu várias greves do setor dos caminhoneiros,
Não é a primeira vez que se fala em greve no setor portuário. Dessa vez é uma razão diferente. O governo Milei está fazendo ali a tentativa de reformas mais rigorosas, se fala até em aumento de imposto em salários mais altos. É uma reforma laboral, né? Laboral, na verdade, que quer atingir ali os mais ricos no sentido de ganhos e acaba pegando ali vários setores portuários. Mas, particularmente, eu não acredito que todo o impacto que a gente tem visto de forma negativa em Chicago, na soja, está olhando exclusivamente para a greve na Argentina. Essa greve ela deve seguir pelo menos até sexta-feira, agora, dessa semana, mas a gente sabe que, de uma forma ou de outra, ela vai ter uma paralisação. A gente já teve greves na Argentina mais extensivas, que tiveram impacto por mais tempo. Essa não está com cara de que vai se estender mais do que a gente tem uma semana, 2 semanas de greve já. Eu acredito que o mercado está olhando muito para o óleo de soja, especificamente hoje. A gente tem um ritmo muito mais desacelerado de exportação do óleo de palma na Indonésia, na Malásia. O óleo tem caído bastante, mais de 3% de queda, e aí o óleo de soja vai acompanhando e a soja ela vai acompanhando. Vale lembrar também que a gente tem um feriado muito grande essa semana. Aqui no Brasil é só na quarta-feira, e feriado no meio de semana a gente já sabe como que funciona. O trânsito hoje aqui em Goiânia já está um caos, porque se tem uma debandada muito grande, ou seja, as pessoas estão emendando o feriado, e isso não é oficial. O feriado oficial no Brasil é só na quarta, mas na China é oficial. O feriado lá é até sexta-feira. Então a gente tem a ausência do maior comprador do mercado, a gente tem uma queda muito severa no complexo, o óleo de soja está caindo bastante por causa do óleo de palma. Então, acredito que o mercado de soja, Chicago especificamente, está olhando muito mais para essa situação do que para a situação da greve. Não quero minimizar, acho que a greve sim é importante, acho que a greve pode causar um impacto, mas não acredito que seja na tendência, Fabiano, eu acredito que seja pontual. Vai resolver a greve e logo volta tudo à normalidade. Agora, o interessante, a gente aproveitar essa situação, é olhar a relação China e Argentina. Mais importante do que a greve está acontecendo hoje, eu diria que é a presença da ministra das Relações Exteriores da Argentina na China. Essa semana a gente tem uma visita da Argentina na China, num momento em que a relação não está muito boa. Desde março desse ano, de 2024, a China ela perdeu o posto de segunda maior parceira comercial da Argentina. Sempre é o Brasil, primeiro lugar, o representante comercial mais importante para a Argentina é o Brasil e depois é a China. Em 2019 para cá, a Argentina pegou com a China mais de 19 bilhões de dólares em empréstimo, tanto que o Fernandes chegou a falar, olha, a gente está criando a Argentina, a China e a Argentina ali como parceiras irmãs, e a Argentina ela fica muito dependente economicamente da China. De março para cá, essa situação muda. O governo Milei começa a cortar relações com a China, e até um dado interessante, quando foi divulgado o balanço do trimestre da China, a China ela caiu as suas importações em 34%, ou seja, ela comprou 34% menos no primeiro trimestre do que ela havia comprado no ano passado, e coincidentemente a Argentina vendeu 24% menos das suas exportações para a China. Então a relação China e Argentina que é o foco agora, que a gente vai ter que ficar olhando de perto. A ministra das Relações Exteriores está lá, porque a Argentina ela sempre comprou armamento, sempre teve ali a China como a sua referência para comprar poder bélico, e agora, recentemente, a Argentina compra uma série de caças dos Estados Unidos, e Pequim não gosta disso. E aí a ministra das Relações Exteriores está lá para apaziguar, para tentar voltar uma relação harmônica, porque agora o presidente Milei sabe que as suas exportações vão estar na mão da China. Ele precisa voltar à sua parceria com a China para vender soja, para vender milho, para vender farelo. Então eu acredito que esse momento de China, num feriado muito grande, o óleo de palma caindo bastante, que acaba puxando o óleo de soja, representa, sobretudo, o clima nos Estados Unidos, tem um peso muito maior do que a greve. Então, de novo, Fabiano, eu não minimizo a greve, mas eu também não coloco ela como um ponto de impacto à tendência. Eu acredito que é pontual, logo se resolve e logo a gente volta a olhar para outras coisas.
Muito bem, Ronaldo, um ponto de vista muito interessante sobre esse aspecto da relação da China com a Argentina. E você citou os Estados Unidos, né, dentro dessa relação, e o presidente Milei se aproximou, tentando se aproximar mais de lideranças norte-americanas, e é justamente numa semana em que domingo fechou com boas chuvas no final de semana lá nos Estados Unidos. Isso permitiu um avanço para a semeadura do milho, que chegou a 27%, soja chegando a 18%, vem acima do que era no passado, do que é a média, está dentro daquilo que era esperado. Como é que essa safra norte-americana, e falando especificamente de soja, como é que essa safra norte-americana, com o avanço que ela vem tendo, né, e as especulações que essa safra nos traz, tem influenciado no mercado, um mercado que tem vários outros atores, como esses que você citou agora há pouco? Ó, você falou um ponto muito interessante. O avanço desse plantio lá nos Estados Unidos, ele é o segundo maior da história em ritmo de velocidade. Um dos plantios mais rápidos foi em 2021, e agora, para esse período, a gente está na semana 17. A gente acabou a semana 17. Se você pegar o calendário e for contar as semanas, a gente agora entra dentro da semana 18. Sempre se começa a plantar soja na semana 13. Aliás, na semana 18, na semana 17. Esse ano se começou na semana 15. Os 2 últimos anos também se começa na semana 15, mostrando que o ritmo de plantio dos Estados Unidos, dos 3 últimos anos para cá, mudou. Está muito mais antecipado. Claro que é quando o clima permite, mas os 3 últimos anos para cá está bem mais antecipado. E esse plantio de 2024, ele só não está mais rápido que o plantio de 2021, ou seja, todas as condições favoráveis para uma boa janela. E o clima também, embora as chuvas aconteceram, não causou atraso, está permitindo um ritmo favorável. Então, olhar para o clima dos Estados Unidos, não temos um momento preocupante. Pelo contrário, a gente tem indícios de que vai ser favorável para uma boa produção. Agora, é interessante pontuar o seguinte: daqui até julho, sobretudo, junho, julho, que a janela está muito antecipada, clima é um eletrocardiograma. Hoje a gente tem uma condição favorável, cai, amanhã vai ter uma condição adversa, sobe, então não está nada definido. O desenho que nós temos hoje é um plantio favorável, é um ritmo muito acelerado, 18%. Ano passado a gente tinha para esse período 16%. A média para esse período é 10%. Então o mercado já espera que os Estados Unidos vá conseguir plantar bem. A gente está olhando muito para a relação, aí impacta um pouco mais no milho, do trigo, porque você tem quase 70% da área de trigo localizada ali nas grandes planícies. E as grandes planícies, elas estavam sofrendo muito com o clima seco. É o que você tem assim, pensa o mapa dos Estados Unidos como se fosse uma mão. E as grandes planícies pegam aqui quase de fora a fora, e a soja, o milho está aqui mais ou menos no meio, no centro-oeste ali. E até essa região das grandes planícies que estavam sofrendo lá, acabam tendo, desde o final de semana até hoje, maior volume de água, uma umidade melhor, então isso vai fazendo que o solo fique... O solo americano, ele é bem diferente do solo brasileiro, ele acaba tendo uma absorção, uma retenção maior de umidade, então essas chuvas que chegam agora, elas não têm um impacto só pontual, elas acabam também tendo impacto a longo prazo. Então isso, Fabiano, coloca para a gente uma preocupação muito grande com Chicago, porque a gente tem alguns pontos que vão impactar Chicago. Você tem, sobretudo, a safra americana, que está agora num ritmo acelerado, que tem indícios de um bom desenvolvimento, que o clima até agora não apresentou nada adverso. A gente sabe que pode mudar, por exemplo, para essa semana já tem alerta de tempestade, com tornado, com granizo. Então, chuva demais no sentido de violência pode prejudicar também, mas a gente vai ter que esperar para saber o que vai se concretizar dessas chuvas. Mas você tem, por outro lado, dentro dessa semana especificamente, a ausência do maior comprador, e você tem também, olhando para a Argentina, que não tem jeito, a Argentina agora é a bola da vez, também está colhendo. A Argentina já está com 25% de área de soja colhida, e o grande ponto é, o que a Argentina vai ofertar para o mundo de soja in natura? A gente sabe que eles vão ofertar muito óleo, vão ofertar muito farelo, e do ponto de vista do óleo é preocupante porque os Estados Unidos também está com um grande aumento de oferta, então os Estados Unidos está colocando muito óleo no mercado, a Argentina vem agora com a sua colheita que deve aumentar também a sua oferta de óleo, farinha de soja, os Estados Unidos também está colocando um maior volume de farinha, a Argentina vai colocar, mas o ponto que a gente vai ficar monitorando de perto é saber o que a Argentina vai vender
de soja in natura. Por que eu estou falando isso? O maior volume de soja que a Argentina vendeu foi em 2019, que eles venderam lá 10 milhões de toneladas. É muito pouco. A média que a Argentina vende de soja é de 5 a 6 milhões de toneladas por ano. Só que o que é o problema que impacta aqui no Brasil? Ano passado, eles venderam menos de 2 milhões de toneladas. Por causa da quebra, a gente já acompanhou aquilo tudo. Então, esse ano, a Argentina ela vai retomar pelo menos 4 milhões a 5 milhões de toneladas de soja, que ela não tinha vendido no ano passado, que ela vai vender esse ano. Esses 4 milhões vai impactar onde? No Brasil ou nos Estados Unidos. E pelo nosso ritmo de exportação, que nós fechamos abril, pelo que o line-up está nomeado agora para o mês que vem, a gente já tem visto uma diminuição no ritmo de exportação da soja brasileira. Então, o Brasil, esse resto de semestre, segundo semestre, ele vai ficar muito na mira da concorrência da soja americana, da soja argentina, num momento em que a China não está conseguindo ter a mesma absorção de demanda. Para te devolver, nunca se tem dúvida quanto à demanda. No momento surge uma especulação, mas uma coisa que é quase certa na análise é você saber que a demanda ela sempre vai tomar aquele volume costumeiro ou aumentar. Esse ano está diferente. Esse ano o mercado está colocando uma dúvida sobre o poder de consumo da China, porque a margem de carne deles vem de vários anos negativa. Foi agora em março que eles conseguiram colocar a carne em margem positiva, porque eles reduziram o seu rebanho, estão matando matrizes. E aí o mercado está entendendo o seguinte: para a China continuar com a margem positiva de carne, ela vai ter que continuar reduzindo o seu rebanho. Se ela reduz o seu rebanho, é menos consumo de soja, menos consumo de milho. Ela aumentou muito a compra de sorgo, ela aumentou muito a compra de trigo. Então não é de hoje que os produtores de carne na China estão tentando fazer substituições por culturas mais baratas. Então isso é um ponto que coloca Chicago em risco. Toda essa situação da demanda chinesa, a oferta argentina e a produção dos Estados Unidos agora. Então a gente acredita que Chicago não tem mais força para voltar para os 12 e vai tentar ali com muita resistência se manter pelo menos a 11 dólares por bushel, mas tem tudo para vir abaixo. Agora, o ponto que tem a esperança, a expectativa de que a nossa soja, no mínimo, não caia muito, é o dólar, né, Fabiano? Ronaldo, só para encerrar rapidamente, com um cenário como esse, com esse desenvolvimento que há na lavoura norte-americana e ainda a oferta que nós vamos ter da safra atual da Argentina, como é que fica essa comercialização brasileira, que deve ter aí uns 65, 70 milhões de toneladas de soja ainda para negociar da safra atual? O nosso ritmo de comercialização, abril foi um mês muito impactante para se olhar disso, porque o nosso ritmo caiu muito de novas vendas. Não parou, não está o mercado travado, não. Isso vai causando uma preocupação, sobretudo para o segundo semestre, porque é o seguinte: a gente tinha uma visão de que o segundo semestre ia estar mais enxuto, porque as exportações elas aceleraram muito no primeiro semestre. Em dezembro saiu muito negócio, janeiro saiu muito negócio, mas abril deu para a gente um novo cenário. Trouxe um ritmo muito mais desacelerado. E não é só por falta de oferta, não é não é o produtor segurando. É de fato o comprador mais reticente, esperando para ver o que vai acontecer. Então, o que eu coloco aqui de ponto de atenção para quem tem soja para vender e para quem está querendo guardar essa soja é olhar para o preço porto. A gente tem uma paridade de exportação que ela tinha encostado no 130 no porto para o disponível. 130 lá no porto, no nosso ponto de vista aqui, é um nível interessante para se pensar em venda. Então, se a gente for pegar os preços de agora, a gente já não tem mais 130 no disponível. A gente tem ali na casa de 127 para maio, a gente tem na casa de 128 para junho. Mas quando a gente olha o preço soja para julho, onde o preço tá onde o prêmio está um pouquinho melhor, está perto de 30 positivo, a gente tem soja no porto na casa de 132 a 133. Então, eu falaria para quem precisa vender soja, olhe para o preço porto, tira ali, desconta o frete para a sua região. Sempre que o preço porto estiver acima de 130, eu acredito que é um ponto interessante de venda, porque nós vemos muita resistência do preço soja vir assim, continuar acima desses 130. E o ponto que está dando essa margem não é nem Chicago e não é nem tanto prêmio, é sobretudo o dólar. E aí, para te entregar, para finalizar, Fabiano, amanhã é feriado no Brasil, mas é importante o produtor ficar muito atento nos noticiários, porque a gente tem reunião do Fed.
O Banco Central dos Estados Unidos vai dar ali para o mundo um norte sobre a taxa de juros americana. E dólar é taxa de juros na veia. O que movimenta o dólar acima de qualquer coisa é a taxa de juros dos Estados Unidos. Sempre que você vê o dólar subindo mais de 1% ou caindo mais de 1%, você pode olhar que em 99% das vezes é porque houve alguma alteração na taxa de juros, alguma alteração na expectativa dos juros dos Estados Unidos, como hoje. Hoje se acredita que agora se esperava um corte em setembro, agora esse corte não se acredita mais que vai ter corte em setembro. Então amanhã tem reunião do Fed, o Jerome Powell, que é o presidente do Fed, vai entregar ali algum norte para o mercado sobre o que vai acontecer com a taxa de juros dos Estados Unidos, vai movimentar o câmbio e pode gerar oportunidades de vendas a depender do que ele falar. Então, acredito que o dólar vai ser o grande responsável por manter os nossos preços, mas o dólar não tem costume de deixar muito tempo pensando, não. Ele geralmente causa ali alguns momentos de oportunidade e logo ele volta para um canal de conforto. A gente viu sair de 5,20 para 5,10, agora tentando voltar de novo para o 5,20. Então, ele vai gerando esses momentos de oportunidade. Mas não é para ficar pensando muito tempo, senão essa oportunidade volta e isso que vai impactar o preço no porto, está perto de 130 ou acima, Fabiano. Soja em Chicago, você acompanha agora como é que fechou na Bolsa Norte-Americana, a soja que operou o dia todo em alta. Veja conosco como é que ficaram as posições em curto prazo. Alta aqui muito interessante, né? Maio vindo para $11,90 o bushel, com alta de 2,96%. A posição de maior liquidez é julho, e julho veio para $11,99 o bushel, com alta de 2,45%. Agosto, $11,99 mais 5, alta de 2,36%. E setembro, $11,85 mais 7 por bushel, com alta de 2,10%. São os números que eu destaco com soja em Chicago. E aproveito para falar de dólar, você acompanha comigo como é que a moeda norte-americana opera no Brasil. Nós temos o dólar com o mercado aberto, vai permanecer nas R$ 5,11, com queda de 1,56%. São os números que nós destacamos para a moeda norte-americana. E nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com muito mais informações para você. Por conta dos efeitos climáticos, muitos produtores no estado de Mato Grosso do Sul reduziram as suas áreas de cultivo do milho segunda safra. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Kaile Rodrigues. Nesta safra, assim como a soja, o cenário atual do milho está sendo desafiador. É o que explica este produtor rural da região de São Gabriel do Oeste, em Mato Grosso do Sul. Nós estamos partindo aí para o final do ciclo do milho e viemos de uma safra de quebra de produtividade na soja, uma safra de soja com seca no início e um período chuvoso na colheita no final do ciclo. Atrapalhou um pouco a janela de plantio, segunda safra, mas optamos mesmo assim por plantar 25% da área. O produtor salienta que no começo a lavoura sofreu com ataques de pragas. A pressão alta de percevejo, de sugadores, como percevejo cigarrinha, foi muito grande. Tivemos que fazer mais aplicações que o normal. Conseguimos ultrapassar ela. Mesmo com todos os desafios, a plantação está com bom desenvolvimento. Assim como em São Gabriel do Oeste, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, muitas áreas estão nesta fase de preenchimento de grãos. Este período é o mais importante na definição da massa de grãos por espiga. O clima ajudou muito, choveu muito aqui na nossa região. Até poucos dias atrás chovia quase todos os dias. Então a expectativa de uma safra cheia para ajudar na quebra da produtividade de soja é muito grande. De Campo Grande, Kaile Rodrigues.
Com essas informações, esta edição do Agricultura BR fica por aqui. Nós voltamos amanhã em todas as nossas edições, trazendo as informações de mercado para você, produtor rural. Na sequência tem Fala Carlão, Agroclima, Jorge Zaidan, ao vivo no programa Mais Pecuário. Então tem muita coisa boa por aí. Então você continua conosco. A todos uma excelente tarde, um grande abraço e até amanhã.